Olá, gente, boa noite. Nós estamos dando início à nossa live. Vamos esperar o pessoal chegar, a nossa convidada. Boa noite. Oi, Antônio Carlos, tudo bem? Olá, Mariana, boa noite. Boa noite. Nossa, tá frio aí, né? Tá bem frio. Aqui tá fazendo bastante frio. É o seu E a primeiro, tendência é piorar. seu primeiro inverno no sul. Tô sofrendo. Faz parte da aprendizagem, Uhum, né? com certeza. Vamos ver se o pessoal chega enquanto o Instagram roda aí um pouquinho, tá? Uhum, Vamos esperar dar exatamente 7 horas para vamos, a gente começar, né? combinado. Agora fiquei preocupado porque recebi uma notícia que o Instagram só vai permitir lives a partir de 1.000 seguidores. Eita, ainda Nós bem que não. minha live vai acontecer antes. Então, eu já vou aqui convocar a nossa diretora de comunicação para a gente incrementar a nossa página no Uhum, Instagram, para a gente não perder esse espaço, porque de fato é muito rico, né? Porque as pessoas estão ligadas mesmo, né? Nas redes. E uhum. quando vem essa notícia, né, de que a gente está online, a gente fica, nem que seja para dar aquela espiada, né? O que é que tá acontecendo ali naquele Instagram? O que é que esse povo do Ex- 18 tá falando agora? Qual é a novidade, né? Uhum, Então, eu recebi essa notificação que caramba. brevemente só a partir de 1.000 seguidores. Então, vamos ter que fazer uma campanha aí para a gente conseguir mais seguidores, né? Eu vou pedir para. Vou ameaçar minha família, mandar todo mundo de todas as linhas seguir. Eu também vou falar com o pessoal para a gente incrementar essa campanha, né? Então, vamos Uhum. lá. E aí, tá quente, Toninho? Aqui tá, assim, esses últimos dias choveu bastante, Uhum. mas hoje deu uma trégua, hoje não choveu. Mas está fresquinho, não tá Uhum. quente, não, tá fresquinho, tá? Também não tá frio, sabe? Uhum. É, Largaram o fio todo aqui pro povo do sul. então, então vamos começar, né? Vamos. Enquanto o pessoal chega, né? Então é o seguinte, eu vou começar com os avisos, né, para a ABS. Eu sempre gosto de a cada live, né, eu focar a importância da ABS, né? O que é a ABS? A Associação Brasileira de Estudos do Século XVIII. Ela agrega pesquisadores que estudam o século XVIII de todas as áreas do conhecimento. Além de professores e pesquisadores, ela agrega também estudantes da pós-graduação, mestrado e doutorado. Em eventos, ela aceita também alunos de graduação. É, Ela, a cada 4 anos, ela se reúne para o seu congresso. Neste caso, nosso próximo, nós já tivemos 2 congressos, nós teremos o terceiro congresso o ano que vem, que vai ser, já digo de antemão, vai ser em Belo Horizonte, Olha que né? legal. Nós temos já datas, vai ser entre os dias 1 e 4 de junho,
na cidade de Belo Horizonte. O tema é ilustração e diversidade, então vocês já vão começando a pensar sobre o tema, tá? O site está quase pronto, possivelmente na semana que vem a gente já espera que ele esteja no ar, em que as pessoas já poderão fazer a sua inscrição, enviando o seu resumo, submetendo o trabalho. E no nosso site, www.abs.com.br, abs18.com.br, né? É o nosso site, nós teremos lá maiores informações sobre o nosso congresso. Então, além disso, a ABS organiza, anualmente, a gente organiza dossiê, né, em revistas. A gente tem convênios com revistas e a gente publica dossiê específico dos membros da ABS. Acho que você, Mariana, já publicou, acho que nos dois que a gente organizou, né? Sim, Além dessa publicação, nós temos a ABS, a Associação Brasileira, filiada à Sociedade Internacional, e essa Sociedade Internacional anualmente organiza um encontro com jovens pesquisadores, financiando cerca de 15 jovens pesquisadores num determinado país para discutir um tema conjunto, um trabalho intensivo, né, com esses jovens pesquisadores para fomentar a pesquisa de ponta na área do século XVIII. E a CIEDES, que é a Sociedade Internacional, financia uma boa parte desses eventos. E nós temos o Congresso da Sociedade Internacional, que acontece a cada 4 anos. O último foi em Roma, em 2022, e o próximo será em Saragoça, na Espanha, em 2027. Então, nós precisamos nos preparar para 2027 para que nós possamos ser numerosos lá, marcarmos presença do Brasil, de modo muito particular da América do Sul. Espero contar muito com os colegas aqui do Brasil. E este ano nós organizamos o segundo concurso de melhor dissertação e melhor tese da ABS, né? É uma forma da gente também incentivar os jovens pesquisadores, tanto do mestrado quanto no doutorado. Então, a melhor tese escolhida, composta por uma comissão, né, de pesquisadores da ABS, a melhor tese foi de Guilherme Grané Diniz, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade de São Paulo, cujo título foi Sade, Nosso Contemporâneo, Leituras do Marquês de Sade na Formação do Pós-Estruturalismo. Esse foi o tema da tese vencedora. E da melhor dissertação de mestrado foi a de Mariana Dias Pinheiro Santos, que eu tenho o prazer de conversar hoje, cujo título do trabalho foi Das Palavras ao Pacto, a Linguagem como Fundamento em Thomas Hobbes, defendida aqui pelo Programa de Pós-Graduação de Filosofia da Federal de Sergipe. Então, essas foram as vencedoras. Bom, a comissão teve muita dificuldade de decidir porque as outras, tanto a tese, uma outra tese, uma outra dissertação de mestrado eram muito boas. A comissão teve muita dificuldade em estabelecer certos critérios para poder decidir qual seria efetivamente a vencedora. E atribuiu, né, a comissão indicou na sua ata uma menção honrosa e que a diretoria da ABS acolheu, né, com satisfação. Então, a tese de doutorado que recebeu menção honrosa foi a tese de Rayane Batista de Araújo,
do Programa de Pós-Graduação em Lógica e Metafísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cujo título é Pensar a Representação Política, um diálogo com Jean-Jacques Rousseau. E a dissertação de mestrado que recebeu a menção honrosa é de Álvaro Luiz Ribeiro Reis, defendida pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, cujo título é Acerca da Primitividade do Dever Ser. Tá? Então, esses foram os vencedores e todos eles essas dissertações e essas teses serão publicadas em e-books e formarão parte dos primeiros livros que vão compor uma coleção da ABS, cujo título a gente está em discussão, a gente está com uma enquete para saber se será Luzes ou Iluminismos, ou tem um outro, agora não me recordo o nome, mas enfim, a gente está em discussão, então quem quiser entrar lá no nosso site para opinar, né, qual seria o melhor título da coleção. E a gente, todos também os vencedores receberão um certificado e uma medalha no nosso próximo congresso, né, que será, mais uma vez, o ano que vem. Então, estão de parabéns os vencedores, estão de parabéns os orientadores e as orientadoras dessas dissertações, dessas teses, e insisto que, embora 3 dessas 4 são da filosofia, mas nós temos do direito, temos outras áreas também. A gente gostaria muito que mais pessoas participassem, né, do próximo edital. Está previsto ainda neste segundo semestre o edital de artigos e revistas para a gente publicar o ano que vem, para a gente manter essa tradição de ao menos anualmente a gente publicar um número especial na revista dos nossos associados, né? Então, como vocês podem perceber, nós temos muito trabalho, né? Eu fico bastante feliz que a nossa associação tem se movimentado bastante e que tem atraído a atenção não só de pesquisadores sênios, mas também de jovens pesquisadores. Então, nesse segundo semestre, nós teremos várias lives com esses vencedores, né? Tanto que quem ganhou o prêmio de melhor tese de dissertação, como os que receberam a menção honrosa. Tá bom? Então, eu gostaria de apresentar a Mariana, né? Agora foi o Mariana meu. live, assim, sempre aparece, né? É bom que gatinho dá engajamento. Quebra um pouco, né? Então, Mariana Dias Pinheiro Santos, como eu disse, ganhou o prêmio de melhor dissertação. Essa dissertação foi defendida aqui na nossa instituição, na Universidade Federal de Sergipe, no programa de pós-graduação em filosofia. Então, ela terminou, fez o mestrado em filosofia aqui e atualmente ela está desenvolvendo a tese de doutorado na Universidade Federal de Paraná, né, sob orientação de Bel Limonge, Isabel Limonge, minha amiga e querida, né? E hoje ela vai apresentar aqui para a gente, né, um pouco da sua experiência, do seu trabalho, da sua pesquisa em filosofia sobre hobbies. E seja muito bem-vinda, Mariana. Estou muito contente que você está aqui, que nós podemos conversar sobre sua pesquisa, sobre o seu projeto de doutorado, sobre outras cositas más, né, nesse campo da filosofia e da ABES. Então, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por estar aqui, e a palavra é com você. Obrigada, Toninho.
Antes de qualquer coisa, eu acho que eu que tenho que agradecer tanto pela oportunidade de estar aqui, em especial com uma companhia tão querida que é o senhor, que eu tive contato desde muito cedo na graduação, então poder estar aqui nesse momento é uma grande realização para mim. E agradecer também pela premiação. E, assim, sobre a enquete, eu acho que o iluminismos é melhor. Eu acho que é mais vasto. São vários iluminismos, isso me encanta. E, assim, aproveitar esse pequeno momento aqui no começo para também parabenizar os colegas que foram premiados, tanto com a menção honrosa, tanto no doutorado, porque se vocês falaram que o problema foi decidir qual ia ganhar, eu acho que foi um ótimo problema, porque são ótimos trabalhos que a gente está recebendo dentro desse grande contexto do século XVIII. E aí, dito isso, eu também vou aproveitar para agradecer uma pessoa que eu não posso esquecer, que é o Saulo, que me orientou nessa pesquisa, e também ao Edmilson e a Bel, que estavam na minha banca, e hoje a Bel é minha orientadora. Então, sem essas pessoas, não seria possível esse trabalho se encontrar como ele se encontrou hoje. E aí eu vou passar um pouquinho para falar sobre o que é que eu estou pesquisando, defendendo, colocando como hipótese nessa dissertação. E, logo de saída, o meu ponto é que a linguagem em Hobbes, por ela ser o fundamento da filosofia dele, e assim eu defendo, ela pode ser vista como um grande pacto de entendimentos e vontades mútuos. Então, não se trata apenas de nomes e verdades que vão decorrer de convenções linguísticas, mas são todos os tipos de regras que a gente tem, inclusive aquelas que são de uma linguagem mais corporal, elas estão nesse grande pacto de necessidade que nós temos para atender às nossas vontades e convenções. E aí, para provar essa hipótese, eu tive que mostrar primeiro por que é que a linguagem está nesse lugar de fundamento da filosofia de Hobbes. E aí eu vou começar a acompanhar um pouquinho mais de perto o texto da minha introdução da dissertação, porque eu acho que ali eu consegui explicar mais ou menos bem essa problemática. E por eu estar pesquisando agora muito mais polidez no século XVIII do que linguagem em Hobbes, acaba sendo mais prático eu confiar na minha memória passada. E se a gente for pegar as pesquisas de filosofia em Hobbes, em especial aqui em território brasileiro, o grande foco é a política. E uma pesquisa que a gente fizer na CAPES ou em buscadores acadêmicos vão mostrar que esse de fato é o caso. Mas a gente tem outros exemplos de pesquisas que vão estar defendendo a linguagem justamente nesse lugar de fundamento da filosofia de Hobbes. Daí tem o Philip Pettit, em Made It Words, que vai apresentar que toda essa originalidade e unidade do tratamento da linguagem feito por Hobbes, e ele é fundamental para a compreensão geral da filosofia do autor cientista. E nessa mesma linha a gente vai ter o Duncan, a gente vai ter o Bird, o Gautier, o Talaska, e todos esses vão estar se esforçando para mostrar em que medida a linguagem pode ocupar esse lugar de fundamento, às vezes focando justamente no lugar político que ela vai ocupar, às vezes nesse lugar de geometria, que a gente vai fazer um grande cálculo racional para poder compreender onde é que se encaixa a linguagem, às vezes até pelo próprio aspecto de convenção. E aí são vários nomes que a gente pode citar, entre eles até o Popkin, que vai pensar naquela ideia de anarquia de significados que depois o Brondani vai trazer aqui para o Brasil. E aí, é claro, uma das minhas maiores influências para escrever esse trabalho, e não à toa eu fiz questão que essa pessoa estivesse na minha banca, e eu tenho a sorte que me orienta hoje, é justamente a professora Maria Isabel Limonge, porque ela fundamenta lá na semântica do materialismo que justamente a linguagem está colocada como um cálculo acerca da aplicabilidade dos nomes às coisas. Da primeira vez que eu li isso, eu fiquei encantada, e eu não entendi nada. E aí eu tinha que entender. E desde então, lá em 2019, eu comecei a pesquisar sobre o que é essa aplicabilidade de nome às coisas e por que é que isso pode ou não fazer sentido dentro da filosofia de Hobbes. E dentro dessas interpretações, para além da Bell, a gente também tem uma preocupação em mostrar como Hobbes faz parte de uma tradição linguística. Ele não simplesmente está mostrando essa aplicabilidade do nada. Ele está baseando-se também em Aristóteles, Euclides, Ockham, até Galileu, Bacon e Descartes entram nesse grande debate que o Hobbes vai construir para mostrar, segundo eu interpreto, que a linguagem está no fundamento da filosofia dele. E minha pesquisa está se inserindo nesse aspecto. Então, não é uma novidade pensar a linguagem como fundamento filosófico na obra de Hobbes. Eu acho que talvez a novidade que eu tenho a oferecer é justamente esse ponto de que é um grande pacto, são grandes convenções que a gente faz. Então,
tudo se coloca no meio do convencionalismo, mas não é um convencionalismo inútil. É justamente o oposto. Eles são convenções que a gente estabelece para atender nossas necessidades e utilidades. Então, adiantando que, por exemplo, a gente tem a distinção de Hobbes de que existem dois tipos de conhecimento, que são aqueles conhecimentos dos fatos e a própria ciência, que seria uma distinção justamente entre um grau de convenção e um grau de experiência. E como é que a gente pode ligar uma coisa na outra se tudo que a gente tem é linguagem e convenção? Esse é um dos problemas que eu tento tocar ao longo da dissertação, mas ao mesmo tempo é uma tensão que eu estou assumindo no longo do meu escrito, porque para mim não é um problema que se resolve a nível natural, por assim dizer. É um problema que a gente tem a possibilidade de acreditar que tem uma resolução na medida em que a gente confie nas nossas convenções, que podem mudar. Então, todo esse problema está andando ao longo dos capítulos da minha dissertação. E aí, para conseguir escrever sobre isso, os meus primeiros capítulos são justamente fazendo uma divisão entre uma possível leitura do que seria a filosofia mais inicial, de juventude, por assim dizer, do Hobbes, que a gente pode ver, por exemplo, no Elementos da Lei, nas objeções que ele troca com Descartes, e uma filosofia mais madura, que seria do Leviatã e da ópera filosófica, que contém o De Homine, o De Corpore e o De Cive. E tem essa divisão porque a gente pode acompanhar qual é o movimento que o Hobbes vai fazendo para dar robustez para a linguagem como fundamento da filosofia dele. Então, se no primeiro capítulo eu tento mostrar como isso já é uma preocupação para ele, desde os seus primeiros escritos, no segundo capítulo eu mostro como as influências que ele foi tendo contato depois desses primeiros escritos puderam influenciar na maneira pela qual ele vai escrever a filosofia posterior dele. Então, quando a gente passa por essas tensões que ele vai estabelecendo, que de cada vez mais fortes com Aristóteles, com Ockham, especialmente com Descartes e às vezes com Bacon, a gente percebe que ele vai reformulando a organização filosófica dele. E aí, tendo esses recortes que eu fiz entre esses primeiros dois capítulos, que estão focados na primeira filosofia do Hobbes, e os capítulos 3 a 6, que estão focados especialmente na filosofia madura dele, dá para perceber como uma coisa está influenciando na outra. E isso é importante, repito, para mostrar que é uma preocupação dele colocar a linguagem como fundamento. Dá para mapear isso desde muito cedo na filosofia dele. Então, dentro do questionamento que eu me fiz de quais são os elementos que podem ter gerado essas mudanças da filosofia do Hobbes, que eu recorro a esses outros autores. E aí eu delineio como é que ele se aproxima ou se afasta deles e também consigo perceber em que medida a geometria é fundamental para a compreensão da linguagem do filósofo. E aí eu acho que no quinto capítulo, que é onde a minha dissertação se desenvolve e chega no seu melhor momento, que é justamente como eu mostro que todas essas consequências provam que a gente está preocupado o tempo todo com artifício, porque mesmo a divisão do que é uma linguagem sintética, do que é uma linguagem analítica, de como as proposições funcionam, de como as palavras se dão, todas elas funcionam no sentido convencional, de utilidade para os seres humanos. E aí tem um grande problema, porque como é que a gente estabiliza essas convenções? Não é suficiente que um poderio se coloque e diga, olha, isso aqui agora vai ser a verdade, e pronto. Tem que existir uma comunicação entre o povo e o soberano. E essa comunicação vai se dar por conselheiros. E às vezes a gente pode saltar um pouco do século XVII e pensar que às vezes o nosso conselho enquanto universitário pode funcionar como uma mediação. Os próprios deputados podem fazer esse tipo de mediação. Então tem que existir um exercício contínuo de estabilização linguística em que todos se compreendam. E eu estou vendo que eu já estou chegando em uns 15 minutos de fala e o Antônio Carlos pediu para não me passar muito no tempo. E eu acho que, para finalizar, o Hobbes ele sofreu muitos ataques de ser habilidoso e confundir os outros com a palavra. Eu acho que isso também, mas eu acho que isso antes vinha como essa grande preocupação de estabilizar o sentido das coisas, de modo que a gente consiga fazer parte desse grande pacto linguístico e desse mundo discursivo que se coloca para a gente e que a gente também é colocado nele. Daí eu teria isso para introduzir e eu passaria a fala de volta para você, professor. Veja, nós temos tempo ainda, viu? Acho que você correu demais. Corri. Eu falei 20 minutos, né, que geralmente é a média, mas você falou só 11 minutos. Ah, é? Ah, É, então.
Então, assim, eu Você tem vou. pelo menos mais 10 minutos, Maravilha. tá? Dentro desse escopo, eu vou falar um pouquinho então agora sobre a minha pesquisa de doutorado, como é que eu saí da filosofia do Hobbes, de fundamental que a linguagem está lá no escopo principal da filosofia dele, para pesquisar polidez no século XVIII. E eu acho que essa influência de uma coisa para outra vem justamente pelo esse grau convencional das relações intersociais que eu consigo analisar a partir do que o Hobbes me fornece. Essa estrutura, esse aparato crítico de entender como essas convenções são úteis para a estabilização social, me faz questionar como a polidez se estabelece também socialmente e como ela vai se alterando à medida em que o interesse dos autores também é alterado. E como eles defendem que aquela nova convenção de que, olha, agora a polidez não vai mais incluir duelos, por exemplo, faz mais sentido agora. Porque é uma grande disputa também de poder, essa disputa de linguagem. E eu acho que o Hobbes acabou me fornecendo um fundamento filosófico para pesquisar esse outro ponto, porque, querendo ou não, o Hobbes também está no fundamento de todas as disputas sobre honra, sobre poder, sobre formulação de Estado e sociedade que a gente tem no 18. E agora eu tenho tentado justamente estabelecer como é que a honra funciona. E meu ponto de partida é o Hobbes, é esse reconhecimento que a gente dá ao outro. E isso está lá no Leviatã. E volta de novo para o tema da linguagem, porque precisa o tempo todo de uma compreensão intersocial que se estabeleça e que a gente possa jogar nesse grande pacto linguístico. Bom, você terminou? Nós temos ainda mais um tempinho. Estou satisfeita. Tá satisfeita? Tá, Uhum. tá. Bom, então, eu te agradeço, né? E é curioso, porque eu gostaria de, é, de te perguntar, assim, justamente por que você escolheu o tema da linguagem em Hobbes, por que você escolheu especificamente esse tema em Hobbes? O que que te motivou, né, a isso? Porque eu não me lembro de você ter feito o PIBIC nesse tema, não sei se foi isso Não. que determinou. Então, como é que nasceu essa sua vocação para estudar o pensamento do Hobbes? Eu estava lendo o Leviatã para usar ele para outra finalidade, que seria justamente estudar a relação entre gótico e modernidade, como um está se opondo ao outro, e eu estava passando pelo Hobbes para entender essa ideia de natureza humana. E aí eu peguei o Leviatã, e eu não consegui parar de ler o Leviatã. E lá no capítulo 4 do Leviatã, ele estabelece que a verdade depende especificamente das palavras. E eu fiquei, poxa, eu estou estudando a ideia justamente de natureza humana no Hobbes. A natureza é uma coisa que se dá ali, está de fato diante da gente. Só que ao mesmo tempo ele está fornecendo para a gente várias formulações e dizendo para a gente que é verdade. Mas ele diz que a verdade também só existe enquanto palavra, e aí isso me deu um nó. E eu precisava desatar esse nó, custasse o que custasse. Então eu comecei a brincar no bom sentido, de jogar essa tensão na filosofia do Hobbes a partir daí, de tentar entender como é que a gente fundamenta uma coisa que deve ser verdade se essa verdade só existe em um plano discursivo. Essa foi a tensão que me fez escrever um primeiro artigo em 2019 e, a partir disso, mandar o projeto de mestrado sobre esse tema. Que eu tentava, nessa primeira tentativa de desatar esse nó, justamente fundamentar que era impossível a gente fazer qualquer afirmação sobre o mundo material. Porque é tudo palavra. E se a palavra é onde reside a verdade, então não existe uma verdade posta no mundo. Só que aí o desenvolvimento que eu faço na minha dissertação é me contrapondo a esse ponto de partida. É mostrando que, na verdade, a gente tem uma recepção das coisas que nos são externas, e eu pego isso principalmente a partir da segunda parte do De Corpore, lá do Hobbes, porque ele trabalha com um exemplo justamente que a gente já vê lá no Descartes, de como é que a gente vai avaliar a veracidade das coisas se a gente estiver sozinho no mundo. Bem, existem representações, a gente está recebendo elas, então
Só que é o caminho que o Hobbes vai fazer é justamente o de. Então, a gente vai dar sentido para essas representações, a gente vai preencher elas de alguma verdade na medida em que elas funcionem para a gente. É irrelevante se a gente está sozinho ou não. É irrelevante se essas representações correspondem ou não ao mundo exterior. O que é relevante é justamente compreender na medida em que elas façam sentido para a gente. É racionalizar dentro do nosso sentido. Não sei se por aí eu respondo como é que eu passei desse problema, como é que eu me encantei pelo problema e como eu cheguei no que escrevi na dissertação. Então, é muito, muito interessante, porque à medida que você está falando, né, e defendendo esse problema da linguagem, né, na medida em que a verdade só tem sentido quando ela é traduzida nas palavras, né? Uhum. Se a gente pensa esse problema hoje, né, especialmente com as fake news, né, em que nós estamos nos deparando, né, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, com esse fenômeno, né, de da pessoa ter, como é que eu poderia dizer, prazer em mentir, né? De mentir descaradamente, né? Mentir vergonhosamente, né? Como é que você pensa assim que Hobbes, apesar da distância temporal e espacial entre nós e ele, como Hobbes pode nos ajudar a compreender esse problema das fake news hoje? Interessante. Eu acho que essa mentira descarada é o foco da coisa, que é o descaramento. Não é uma mentira ingênua, é uma mentira intencional. Eu acho que tá aí a feiura da coisa, com o perdão da expressão tão boba. Mas de fato, porque se a gente tem interesse de participar daquele mundo social, linguístico, que a gente foi convidado a fazer parte, a gente vai querer entender os pactos de verdade que ele estabeleceu, que fizeram ele funcionar, que sustentam ele. A partir do momento que a gente se opõe, a gente está se convidando para entrar em estado de guerra com essas pessoas, né? Com o próprio Estado. Porque tem toda uma preocupação estatal e intersocial das pessoas que fazem parte dentro das comunidades de um Estado de manter um bem-estar que se dá justamente por essa compreensão. E essa compreensão está posta na sociedade que a gente faz parte. Então, a partir do momento que a gente reconhece elas e opta conscientemente por descaracterizá-las, mentir sobre elas, a gente está sendo, em última instância, um mau cidadão com a intenção de ser mau cidadão, que é pior. Então a gente se coloca em um estado de guerra. E aí eu acho que faz sentido existir leis, punições e regras que tentem corrigir esse tipo de coisa, porque também vai contra o bem-estar social. E aí, claro, níveis de regra, níveis de punição. Meu tema é linguagem, meu tema não são leis. E assim, pensando sempre em um nível de análise moral da coisa a partir do estabelecimento linguístico que está posto, se há uma intenção de desbravar essa sociabilidade simplesmente causando mal-estar nela através de uma mentira, bem, aquele cidadão precisa de algum tipo de correção moral. Ele precisa encontrar, ele precisa assumir que ele está errando, pelo menos isso. Eu acho que pelo o caminho assim, o Hobbes diria que ele está em estado de natureza e bem, ele pode fugir para não morrer. Ele seria mais crítico. É como está acontecendo, né, no É, Brasil. ele seria mais crítico, mas aí eu acho que a gente trazendo ele um pouquinho para o nosso lado hoje, abrandando os modos de 700, daria para pensar em simplesmente buscar formas educativas de inserir esse indivíduo dentro da sociedade posta e fazer ele compreender aquela disposição que está colocada diante dele. Não sei se eu te respondo, se eu complico, se eu facilito, e não sei o que Não, você acha também. não, eu concordo com você, num plano teórico, né? Ou seja, nós estamos imersos uma espécie de epidemia da inverdade, né?
em que dizer qualquer coisa de qualquer jeito, de qualquer forma, pelo fato de eu dizer, de eu me exprimir, me expressar, supostamente seja verdade, né? Como se isso não tivesse nenhuma implicância com o outro, né? Mas, como Uhum. bem diz Locke, Locke diz, olha, nós não estamos sós no mundo, né? Então a gente precisa levar em consideração os outros. Então, Sim, eu penso que essa é a questão. As pessoas que defendem esse modus operandi, ou seja, dizer a mentira de qualquer jeito, de qualquer forma, ela não pensa nos outros, né? Ela só pensa nela e nos seus, né? No seu grupo, né? Como se ninguém mais existisse, né? sim. É um tema muito rico, né? Eu acho que Olha, daí dá para estabelecer uma diferença importante, porque por mais que para o Hobbes tenha esse aspecto de convenção, não existe uma verdade metafísica que a gente alcançou e ela está lá cristalizada, eu acho que ele se aproxima, dadas as devidas diferenças, da proposta que o Popper está colocando lá na lógica da pesquisa científica. É uma capacidade da gente falsear as coisas. Elas funcionam porque a gente já conseguiu relatar empiricamente que elas estão funcionando assim. E a gente vai estabelecer isso enquanto verdade porque elas estão funcionando dessa forma. Não é uma simples opinião, um sentimento que é composto e colocado no estado de verdade. Existem processos, existe toda uma preocupação em criar essas convenções que consigam estabilizar a forma que a gente lida com o mundo. Então, não é suficiente opinar. E também tem essa importância para o Hobbes de dividir níveis da linguagem. A gente tem uma linguagem comum, um simples diálogo, uma brincadeira, uma retórica. A gente vai ter linguagem religiosa. E aí a gente tem a linguagem científica que se sobrepõe a todas essas, porque ela tem modus operandi que são completamente distintos por estarem simplesmente preocupados em relatar como o mundo funciona e se inserir nele. hum, Então, e isso também eu acho que é interessante, porque também existe um tipo de responsabilização, talvez no Estado, que a gente deva problematizar do lado das pessoas que estão imersas em fake news. Porque tem aqueles que intencionalmente usam do aparelho das mídias e da linguagem para manipular retoricamente aqueles que estão à sua volta, e tem também a possibilidade desse ambiente existir e das pessoas não estarem suficientemente bem informadas para entender a diferença de uma opinião, de um sentimento e de uma ciência. E isso, querendo ou não, acaba sendo culpa do aparato formativo do Estado que ela está colocada. Então, se ela não tem um tipo de formação ali posto, o Estado também está falhando com ela. E daí, tudo bem a pessoa também encontrar uma pequena comunidade e se colocar em estado de natureza com o Estado. Ela está ali porque o Estado também não cuidou dela. Eu acho que é uma via de mão dupla. eu também penso que essa via de mão dupla aí está se encaixando, né, no problema. Olha, Mariana, Carvalho, ele diz assim, a mentira descarada é muitas vezes a única verdade que estas pessoas conseguem gerar um produto. A honra, né, a honrará em ser produtivo, né? Uhum. Para eles, claro, né? Essa ideia é para eles. É um pouco isso que nós estamos, né, conversando, né? É criar esse espaço de dominação dentro de um lugar que deveria ser estável, linguística, afetiva, socialmente. Eu acho que são essas fricções que, querendo ou não, a democracia impõe para a gente. Exato, é. Que são boas Agora, também. como é? Desculpa. E acabam sendo boas também, porque se não tem fricção, é Estado totalitário, né? Exato, tem que pensar aí no imaginável, né? O topos, né? Uhum. Mariana, seguindo essa perspectiva de análise do Hobbes quanto fundamento, né, da linguagem, o fundamento filosófico do Hobbes é a linguagem. Sem a linguagem, é, nós não conseguimos, né, pensar o mundo uns aos outros, a natureza humana.
onde você situou, né, onde você se situa assim o pensamento hobbesiano, especificamente, claro, o problema da linguagem, na chamada virada linguística que houve, né, e os últimos anos que houve, na verdade, uma explosão da filosofia da linguagem, né? Houve uma virada muito grande da filosofia da linguagem nos últimos anos, onde Hobbes se encontraria, se haveria um espaço para ele, ou ele estaria completamente fora desse giro linguístico que houve nos últimos anos. Poxa, que pergunta difícil, Antônio Carlos. Eu estudo modernidade. Não, desculpe. É, É mais uma curiosidade do que porque eu sim, não é. Eu penso que não sei. sim. Foi uma coisa que me veio aqui agora. Hum. Então, é, o Hobbes, pelo que eu já pesquisei, desde quando ele está escrevendo, ele já está influenciando outras filosofias da linguagem. O Leibniz assume a influência hobbesiana quando tanto escreve para o Hobbes quanto escreve em seus novos ensaios, não tenho certeza. Se algum leibniziano estiver online, me corrija se eu estiver errada. E já no século XIX, o próprio Mill, ele também está recuperando o Hobbes. Só que aí o Mill vai recuperar o Hobbes e partir dele para afirmar que o Hobbes não compreendeu a diferença de denotação e conotação. E daí estaria o limite da filosofia da linguagem do Hobbes. E, óbvio, ele, como um filósofo, vai mostrar qual é a filosofia da linguagem certa, porque é isso que a gente faz. E me parece que daria para chamar o Hobbes para esse tipo de debate, mas talvez não usar tanto ele enquanto fundamento, porque ele não tem o aparato conceitual que é usado a partir da virada linguística. Então, talvez trazer ele para esses debates, mas não usá-lo como parte dele. Não sei se deu para entender a diferença. Assim como o Mill está trazendo o Hobbes para começar a desenvolver a importância da conotação e anotação, de repente também trazer o Hobbes para pensar os aspectos da convenção, por exemplo, ou então pensar em que medida a verdade pode ou não ser cristalizada, como os pactos sociais e a linguagem estão andando juntos, talvez trazer ele para o debate, mas não fazer dele o debate. Muito legal, entendi. Muito interessante isso, porque hoje fala-se muito, né, dessa virada linguística e como se, bom, houvesse ou tivesse havido de fato uma revolução, né, na linguagem, mas eu penso que e aí eu penso que a sua pesquisa vai nessa direção, muito antes da linguagem jurídica, linguística. Hobbes, no 17, provoca como dizem o pessoal, como diz o pessoal do Sul, né, uma baita revolução, à medida em que Uhum, o fundamento é a linguagem, né, da natureza humana. Nós não podemos pensar a relação, as pessoas sem a linguagem, né? Como você disse, sim. de todos os níveis, representativa, enfim, né? Então ele tem aí uma importância fundamental, né, para o problema da Uhum. linguagem. E que por vezes penso eu que ele é alijado, que ele é um pouco deixado de escanteio, né? Sim, Você entende? bastante. Eu acho que assim, não que a filosofia política do Hobbes não seja importante, ou a filosofia mecânica também não seja importante, mas jogar luz sobre o aspecto da convenção, da linguagem, dos pactos que a gente cria, de sua utilidade, acaba mudando muito a maneira que a gente acaba olhando para cada uma das outras através da filosofia do Hobbes. E ele mesmo pensou a filosofia dele de forma sistemática. Quando ele escreve a ópera filosófica, ele começando com a publicação do De Kiwi, né? Ele já avisa, logo no começo do De Kiwi, olha, isso aqui é a terceira parte do que eu estou propondo aqui. A primeira seria o do corpo, a segunda seria o do homem e depois seria do cidadão. Então ele monta esse bloco. E existe essa fundamentação que ele está preocupado. No De Corpore, os primeiros capítulos são justamente com o estabelecimento da linguagem e como a gente pode calcular, em última instância, com essas palavras. E no Leviatã, que ele escreve ao mesmo tempo que essas obras,
o capítulo 4 deixa bastante claro que a linguagem está ali colocada como fundamento, que a gente precisa desse aparato. A gente depende dele, inclusive, para racionalizar, para fazer esses cálculos de aplicabilidade dos nomes das coisas, em última instância. Muito bom, muito legal. E, Mariana, é, se no mestrado, né, você trabalhou o problema da linguagem e agora você está trabalhando o problema da polidez, embora Uhum. você parta de hobbies, por onde você vai? Por onde você está pensando ir? Ou Sim. seja, em termos de caminho filosófico na sua tese, ah, porque, claro, Bell ela entende bem a filosofia inglesa, né, do 17 e do 18, mas você vai pelo caminho do Hume ou não tem um filósofo, né, um referencial, você vai pegar mais o tema da polidez. Como é que você está pensando esse novo projeto? É o tema da polidez, seria exatamente por esse lado. O que é esse ideal, esse descritor que você vê na boca do Hume, na boca do Mendel, na boca do Adam Smith, todo mundo está usando esse descritor para falar de qualidades. E assim, o que é que compõe esse descritor? É a minha grande preocupação. E especificamente, o que é que compõe esse descritor polidez quando a gente pensa em termos de sociedade e moralidade? Porque, da maneira que eu vejo, ele está sempre colocado como oposto e superior a alguma instância anterior de moralidade que eles estão considerando. Tem toda uma preocupação no 18, e isso não é novidade para o senhor, que é justamente aquilo dos estágios civilizatórios. Olha, a gente precisou passar por aquele ponto ali, ainda não estava ideal, aí a gente se refinou e chegou em outro estágio. A polidez, enquanto descritora, quando está na boca, por exemplo, do Keynes, que é um autor do século XVIII, ele vai falar, olha, na época da cavalaria, os homens começaram a tratar bem as mulheres, e isso é uma amostra de humanidade deles. Mas assim, eles colocaram elas como superiores. Nós, povos polidos, compreendemos elas como iguais. Então, isso é um exemplo. Às vezes a gente pega o Hume falando que o Cícero, ele, apesar de ser um autor praticamente polido, ele tem exemplos que são muito brutos, muito grosseiros. Então ele é quase polido. Os estágios anteriores sempre estão ali no quase, eles nunca são completamente polidos. Por quê? Porque eles são os polidos. Eles compreendem o que é a verdadeira honra, o que é o verdadeiro refinamento, o que é o verdadeiro bom caráter, a boa moral. E aí eles estão usando esse descritor sempre para se opor, na maior parte dos casos, denegrir um estágio anterior. Eles podem pegar e assumir que, claro, a antiguidade é importantíssima. Tem toda uma recuperação do estoicismo que a gente vê, por exemplo, no Shaftesbury. Mas o importante é notar que eles compreenderam melhor. A gente tem essa fundamentação aqui, ela é importante, ela foi essencial para a gente se construir enquanto sociedade no ponto que a gente está hoje, mas nós, enquanto povos polidos, nos diferenciamos e nos superamos por causa de determinados aspectos. E aí, o objetivo da tese é mostrar justamente o que é essa polidez enquanto um descritor opositivo. Ele vai estar sempre se opondo a uma sociabilidade, na medida em que vai inferiorizá-la, para se colocar como superior. Só que, ao mesmo tempo, me parece que tem um problema aí, que é por onde estou começando a escrever, que é a designação de honra. A polidez é a forma de honra do século XVIII britânico. Para mim, isso está posto e tem vários comentadores que vão estar reafirmando isso. Só que o grande pulo do gato é que eles compreendem, assim como Hobbes, que a honra é uma coisa social e convencional. É esse poder, é, esse poder sutil, silencioso que a gente está estabelecendo a partir da ideia de reconhecimento, assim, usando termos mais contemporâneos, por exemplo. Então, como é que a gente, ao mesmo tempo, confia neles que eles, de fato, são os povos superiores, no que diz respeito a refinamento, moral, honra, se eles próprios reconhecem que essa honra é estabelecida pelas convenções, pela moda e pelos costumes do momento. Então, essa é a tensão que eu tento desatar com a ideia de polidez.
Que maravilha. Enquanto você falava, Marina, eu fiquei pensando o seguinte, claro que você já leu, e eu penso que você participou do seminário em que nós lemos e discutimos o livro de Vinícius, né? Vinícius Figueiredo. Você lembra, Esse eu acho que eu não participei. você não participou? Não. Ah, então, nós lemos o livro, né, que é sobre a honra, só que ele trabalha a honra mais na França do século, Que nessa legal. passagem do século XVII para o século XVIII. Até onde você chegou, assim, claro, você está começando esse ano, né, o doutorado, né? Mas até agora você vislumbra uma possibilidade de diferença da honra na Inglaterra e a honra para a França? Haveria uma distinção no modo de se compreender e de agir a honra? É complicado, porque a resposta que eu tenho capacidade de dar está completamente enviesada pelos britânicos. Então, os britânicos vão falar que os franceses são muito afeminados, então eles não entendem muito bem como é que a honra se dá. E aí deve ter essas diferenças. A principal que eu observo é talvez no descritor que eles estão empregando. Eu vejo a ideia de etiqueta se repetir mais no contexto francês, e a ideia de polidez é aquela que se estabelece na Grã-Bretanha. Só que ambas acabam tendo o mesmo fundamento, curiosamente, que são justamente aqueles manuais italianos de cortesia, por exemplo, do Castiglione, o cortesão. Ele acaba sendo traduzindo para francês, para inglês, para todas as línguas possíveis e multiplicado por toda a Europa. E a partir daqueles manuais, as outras formas de sociabilidades modernas e menos renascentistas começam a se estabelecer. Então, ainda que ambas partam da cultura de salão, as especificidades regionais acabam implicando em como é que eles vão reinterpretar e adequar esse sistema de cortesia que eles estão recebendo da Itália. Quem trabalha muito bem esse ponto de como a cortesia italiana influenciou toda a forma de sociabilidade da Europa é o Marco Peltoni, se eu não me engano, que ele trabalha justamente sobre a ideia de honra e duelo que está ali na Itália e como ela vai se aflorando ao longo de todo o 17, 18 pela Europa. Muito, muito bom. Eu desconfio que é isso mesmo. Uhum, Por coincidência, recentemente em Saragoça, em que onde houve a reunião do Comitê Internacional, né? Houve essa discussão, exatamente essa discussão, e tinha lá uma especialista, na verdade, agora me fugiu o nome dela, ela viveu muitos anos, vive nos Estados Unidos, é casada com um americano, mas ela é de origem italiana, que né? legal. E ela faz parte do comitê, ela é secretária-geral, Uhum, do Comitê Internacional, que trabalha justamente essa ideia da polidez na Itália, né? uhum, E que ela apresentou um paper, né? Uma comunicação mostrando como eh, as fontes, né, dos italianos, a fonte está lá na Renascença, mas ela foi crescendo, né, uhum. e sendo influenciada tanto pelos franceses quanto pelos ingleses, Sim. né? E como um pequeno complemento disso, primeiro eu quero muito o nome dessa autora, que eu já quero ler esse artigo. E um segundo complemento, e aí eu tenho isso em função do grupo de ética e filosofia da política da UFAL, com a Farah Benvenuto, é que a gente conseguiu perceber que um dos desenvolvimentos muito únicos dessa polidez britânica, que saiu lá da cortesia, da Itália, etc., é o tanto de espaço que as mulheres acabam recebendo socialmente e comercialmente. Acabam que elas podem publicar mais, participar mais do comércio, comprar, participar da sociabilidade em geral, ainda que exista os clubes restritos a cavalheiros polidos, tem uma maior participação e possibilidade
delas escreverem e serem filósofas. E isso é uma das consequências específicas que a polidez britânica teria a destacar, a despeito de todos os problemas que não é momento de falar agora. Muito, muito bom. Isso também vai ocorrer na França, né? Então, os famosos salões, a presença feminina vai ter um peso fundamental, né? Isso. Na Grã-Bretanha não tem presença feminina. Os homens têm que pagar a multa, segundo o Adson, se levarem uma mulher para os salões. Sério? Aham, segundo o Adson. Não, não sabia. Não. Nossa, quanta coisa, quanto aprendizado aqui, viu? Na live extremamente polida. Então, muitas vezes, né, nós sabemos, Mariana, que na filosofia há, infelizmente, há preconceitos, né? De área, de concepção, então, quem tem uma linha filosófica mais, vamos dizer, uma concepção filosófica mais linha dura, digamos assim, mais lógica, acha que ética e filosofia política não é filosofia, né? Ainda mais estudar etiqueta, polidez, né? Não é, não tem o teor filosófico supostamente, né? O que é que você diria, né, o que é que você responderia? Qual a sua, o que é que você diria para essas pessoas? Eu diria que elas deveriam se dedicar à complexidade das nuances sociais, que é muito mais difícil que fazer um joguinho de lógica. Eu acho que, agora falando sério, é uma coisa meio robesiana. As duas coisas estão juntas. Não tem como separar a importância uma da outra, porque uma está ajudando a fundamentar a outra o tempo todo. Não dá. E tentar estabelecer uma filosofia como superior, outra como inferior, porque aquela só fala dos modozinhos de como a gente vai colocar a mesa, e essa aqui vai falar de como a gente vai fazer cálculozinho com letras, é diminuir as duas filosofias. E se elas atuarem juntas, pode ser interessantíssimo. Olha o que o Hobbes fez no Leviatã. Um grande cálculo linguístico para falar de política e de ética. Isso é incrível, é belíssimo, é uma inspiração. Eu diria que o ideal é a gente se esforçar tanto quanto for possível para misturar o tanto de filosofia que for possível também. Acho que essa é a graça. Que bom, muito bom. Mariana, a gente está caminhando para o final, né? Bom, é o seguinte, a sua dissertação, a sua pesquisa, né, ela recebeu um prêmio da Ampof, menção honrosa, né, de melhor dissertação, né, dentro da categoria de melhor dissertação. Como é que você sentiu, assim, é a primeira vez que o nosso programa recebe um reconhecimento desse, né? Claro que todos nós ficamos muito felizes, né? Como é que você lidou com isso? Como é que você se sentiu? Não sei, eu acho que é difícil dizer, porque no momento em que aconteceu a premiação, meus amigos até têm o vídeo registrado, a professora pergunta, a Mariana tá aí? E eu tô assim, em Marte. Eu não entendi que ela falou meu nome. Aí meus amigos que gritam, Mariana, até que ela vai. Então, assim, eu acho que eu ainda não realizei, mas assim, não é uma desrealização por descaso. É muito pelo contrário, a desrealização, porque assim, caramba, eu consegui chegar tão longe de onde eu vim e isso. E entender que isso é possível e que isso está posto no mundo, fazer essa conexão, sabe? Essa sinapse, é uma coisa muito difícil. Então, eu sou extremamente grata por perceber que eu consigo ir tão longe e perceber que meu trabalho tem sido lido e tem sido importante para a filosofia, no geral. Então, essa possibilidade de publicar, de estar participando aqui desse debate com você,
Enfim, são grandes realizações e eu só me sinto feliz. Eu acho que não é muito complexo. É uma grande felicidade misturada com um sentimento de eita, isso está acontecendo mesmo? Até o gato está desrealizado, tadinho. É, muito bom. Isso eu penso que é muito importante, Mariana. Claro, para a sua vida, para a sua carreira profissional, para a sua formação, mas também é importante como incentivo para os próximos, né? Nosso programa é ainda recente, nós estamos em 2025, tem 14 anos, né? Nós nem completamos, né, os 15, a maioridade. Então, é a primeira vez que o programa recebe um prêmio, então isso é importante para chamar a atenção. Eu sempre brinco que nós aqui nós estamos na periferia do Brasil, né, na periferia dos grandes centros. Mas nem por isso a gente. Isso não quer dizer que nós não fazemos coisas boas, nós fazemos coisas, nós participamos das discussões, né, da política nacional do país, nós participamos de eventos e decisões nos grandes centros, nós estamos no país, estamos inseridos, né, no debate nacional. Então, isso é muito importante para incentivar outros alunos nossos, né? Ah, não acredito, caiu. Justamente quando a gente estava terminando de falar da importância do prêmio que ela recebeu da Ampof como estímulo para os novos estudantes, a nova geração, especialmente a geração de estudantes que não estão nos grandes centros, né? Daí a importância em dizer, né, desse prêmio e de parabenizá-la sobre isso, né, parabenizá-la é, pelo feito, né? Bom, vamos ver se ela volta aqui, né, Mariana? Vamos ver se ela volta para a gente encerrar. É, nós continuamos, nos próximos meses, nós vamos ter a presença dos demais vencedores do prêmio de melhor tese e melhor dissertação, né, que ganharam a menção honrosa. Vamos ver se Mariana consegue entrar novamente. Opa, Mariana. Minha internet caiu, o gato pulou no roteador. Ele estava passeando, assim, estava querendo Tava. chamar a sua atenção, né? Desculpa. Não. Então, enquanto isso, enquanto você não vinha, eu estava dizendo da importância, né, do prêmio, não só reconhecimento do seu trabalho, não só reconhecimento do trabalho dos professores aqui que desenvolvem pesquisas nessa área, mas também estímulo para os jovens, né, os jovens pesquisadores, os jovens alunos, a nova geração de estudantes de pós-graduação de filosofia, né? Então, nós chegamos no tempo, eu gostaria de agradecer a sua presença, agradecer pelo aprendizado, aprendi muito aqui nessa hora que nós ficamos aqui conversando. Eu desejo muito boa sorte para o seu trabalho, tá? Faça uma revisão, eu sei que seu trabalho está impecável, mas quando a gente escreve uma dissertação é para a banca, quando a gente vai publicar um livro é para o público. Então, a gente precisa fazer uma revisão pensando no público, pensando no leitor, né? E um leitor universal, né? Não só um leitor especialista, né? Com Que a certeza. gente vai ter o maior prazer em lançar, né, até o início do ano que vem,
essa coleção que eu espero seja uma boa referência para os estudos do século XVIII aqui no Brasil. Agradeço também aos que estão nos assistindo neste momento, aos que virão assistir, porque a live vai estar na nossa rede, no Instagram. Por favor, peço que sigam a gente, né, no Instagram, peçam aos amigos dos amigos, né? A gente vai pôr também na nossa página do YouTube, tá? E a palavra é sua para a gente se despedir. Eu quero reforçar meu agradecimento tanto à coordenação da ABS, ao senhor que está aqui, quanto presidente da ABS, e sempre uma ótima companhia, sempre uma ótima troca filosófica, e sempre um grande incentivo para mim desde cedo. E agradecer a quem está assistindo a gente, parabenizar novamente aos colegas. E eu acho que é isso. E assistam a próxima live e sigam o canal da ABS 18 aqui no Instagram, no YouTube, em tudo. Muito bom, gente. Muito obrigado, Mariana, mais uma vez. Boa noite a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.